Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, bem-vindos. Primeiramente, parabéns aos corajosos e corajosas que encararam esse dilúvio, né, digno de Noé na noite de hoje, para aparecer aqui no centro, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de um assunto que iniciamos na sexta-feira passada e que diz respeito não somente àqueles que exercem de maneira ostensiva a mediunidade, mas principalmente a todos aqueles, médiuns ou não, que estão reencarnados nesse planetinha Terra e aqueles que também estão desencarnados e que estão nos acompanhando aqui. Começamos na sexta-feira passada a abordar o assunto relacionado à obsessão. E nós vimos, na semana anterior, alguns aspectos da obsessão. Falamos acerca da definição, falamos a respeito da classificação da obsessão segundo o estado vítima-perseguidor, falamos das obsessões comuns, falamos das obsessões complexas. E começamos a abordar os motivos da obsessão. Por que que o indivíduo obsedia o outro? Falamos que o principal motivo da obsessão, de longe, é justamente a questão da vingança. A vingança seria um dos motivos principais do processo obsessivo. Falamos um pouco a respeito disso, mas abordamos também que o simples prazer em fazer o mal é um móvel de alguns obsessores. Aqueles indivíduos desencarnados que gostam de ver o sofrimento e o tormento em seu semelhante. Seria esse também um dos motivos do processo obsessivo. Um outro motivo seria a inveja àqueles indivíduos que estão em melhor condição do que ele. Assim como existem os invejosos encarnados, também existem os invejosos desencarnados. E assim como os encarnados buscam, de certa maneira, prejudicar aqueles que se encontram numa situação que eles consideram melhor do que a deles, há aqueles desencarnados que agem do mesmo jeito e que procuram, através de processos obsessivos vários, fazer o mal, causar tormentos àqueles que se encontram numa posição melhor do que a dele. Há aqueles que também causam a obsessão por simples combate ao bem. Aí nós não verificamos algo muito pessoal, mas aqueles indivíduos que se filiam a certas confrarias do mal e que querem, de uma vez por todas, banir o bem à luz deste planeta. Esse é o objetivo deles, essa é a ideia principal, obsessiva deles. Então, todos aqueles que buscam fazer o bem, de uma maneira ou de outra, em menor ou maior intensidade, necessariamente sofre o combate de inúmeros irmãos ainda nas fileiras da ignorância e da maldade. E óbvio, um outro motivo também bastante comum do processo obsessivo, justamente os vícios. Indivíduos que desencarnam viciados, os mais diferentes tipos de vício, seja da comida, seja do álcool, das drogas, do sexo, enfim, qualquer coisa que ocasione uma situação de vício, ao desencarnar, esse indivíduo permanece com as matrizes viciosas em si, em seu ser, no espírito. Alguns, poucos, têm a coragem de combater isso ao se verem desencarnados. Outros não têm tanta coragem, não têm tanta força. E buscam, de diversas maneiras, produzir ou perseguir indivíduos que se encontram mais ou menos na mesma faixa vibratória de vícios. Quando a gente vê o indivíduo viciado, encarnado, podemos ter a certeza que existem alguns, talvez vários, desencarnados a ele vinculados, num processo odioso de troca de vibrações de baixo nível. Chegamos até a comentar isso por cima na sexta-feira passada, os motivos da obsessão. Desses todos, conforme a gente falou agora há pouquinho, podemos justamente ressaltar como sendo o principal o processo de vingança. Daí a grande importância para a nossa felicidade de agora e para a nossa felicidade futura, exercermos muito bem a questão do amparo, do respeito, do cuidado com o nosso semelhante. Porque se plantarmos ódio nos corações alheios, nós podemos estar ali plantando um futuro processo obsessivo. Nós não sabemos como que a pessoa que foi por nós prejudicada vai agir frente àquela agressão. Pode ser que ela perdoe num tempo mais ou menos dilatado,
Pode ser que ela desencarne ralada de ódio e venha nos perseguir, querendo fazer o chamado processo de justiça, porque eles consideram isso, justiça pelas próprias mãos. A importância do Evangelho no âmago das nossas vidas é fundamental, para que nós asseguremos um estado de bem-estar, de plenitude psicológica e até mesmo física, no intuito de nos preservarmos e nos tratarmos de processos obsessivos. Com base nisso, é sempre importante nós verificarmos como que os desencarnados agem em nós, né? Como a gente fala em processo obsessivo, e nós vimos que esse processo obsessivo pode ser de diferentes formas, pode ser de desencarnado para encarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, entre encarnados e entre desencarnados, vamos ver aqui como que funciona o processo da obsessão de um desencarnado para um encarnado. Como que eles, que estão desprovidos do corpo físico, podem nos prejudicar. Porque se nós estamos encarnados, e se nós temos um desafeto, e se nós nos deixamos levar pelo ódio, pela vingança, nós atacamos aquela pessoa de diferentes maneiras, xingando, agredindo fisicamente, prejudicando materialmente. Mas e aqueles que não têm momentaneamente o seu corpo físico? Como que eles vão agir num alvo que ainda está encarnado? Qual seria o mecanismo do processo obsessivo? E é interessante nós verificarmos esse mecanismo, porque é justamente com base nele que nós vamos entender como que se faz o processo de prevenção e tratamento da obsessão. Bom, antes de nós verificarmos como que o desencarnado age em nós, é interessante nós verificarmos como que nós mesmos, espíritos, agimos no nosso corpo. Porque o mecanismo é muito parecido. É comum, e todos nós sabemos disso, que a mente é um atributo do espírito. Atributo é uma coisa vinculada a algo. Por exemplo, a palavra é um atributo do ser humano. Quer dizer, a palavra é algo vinculado ao ser humano, próprio do ser humano. Então a mente é um atributo do espírito. E é justamente na mente que nós temos a produção, a geração de pensamentos. É justamente ali na mente que nós temos o campo onde os sentimentos brotam. E é a mente que é a base que faz com que os nossos corpos espirituais e físicos possam se colocar da maneira como se colocam. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, define o pensamento como sendo uma vibração da mente. E ele nos fala mais, nos fala que a mente possui um corpo, um envoltório, chamado de corpo mental. Nos explica André Luiz que quando a mente produz o pensamento, quando ela vibra, esse pensamento automaticamente é envolvido pelo corpo mental. É como se uma parte desse corpo mental envolvesse o pensamento, e isso daí gerasse um reflexo nos outros corpos que nós temos. No corpo espiritual ou perispírito, com reflexo no duplo etérico, que é um corpo que nós possuímos somente enquanto estamos encarnados, e com reflexo também no corpo físico. Então, a grosso modo, se nós analisarmos, o nosso corpo de carne, denso, grosseiro, que é esse corpo que nós temos agora, momentaneamente, nada mais é do que um reflexo dos contínuos estímulos mentais que nós, como espíritos, produzimos. E é óbvio, o nosso pensamento, segundo o que o próprio André Luiz assevera em outra obra, tem peso específico, tem uma densidade, pode ser medido. Claro, não com os equipamentos atuais, não com a técnica científica dos dias de hoje. No plano espiritual, existem aparelhos que medem o teor mental do indivíduo, o peso específico do pensamento. Equipamentos esses que, inclusive, no futuro próximo, irão ser inventados aqui na Terra. Nosso pensamento tem um peso, tem uma densidade.
tem uma vibração. E nós sabemos que como ele é uma energia, ele vibra em ondas. Pensamentos de bom nível, pensamentos elevados, pensamentos de bondade, de caridade, de humildade, de perdão, têm uma alta vibração. Quando a gente fala que o sujeito tem uma boa vibração, nossa, aquele cara lá tem uma boa vibração, me sinto bem perto dele. O que nós estamos falando é que a energia mental daquela pessoa, que se repercute nos seus corpos e que se extravasa dela, é uma energia de alto teor vibratório. Aquelas ondas são muito rápidas. E isso reflete-se em todos os nossos corpos. E isso se reflete no nosso próprio corpo físico. Pensamentos de bom nível são pensamentos de alto teor vibratório. São pensamentos que produzem um corpo perispiritual saudável, diáfano, luminoso. E isso se reflete no outro corpo que nós temos, que é o duplo etérico. E isso se reflete no nosso próprio corpo físico. Pessoas com pensamentos elevados, otimistas, positivos, indivíduos que se enveredam pelo lado do bem, são aquelas pessoas que, fisicamente falando, são saudáveis. Agora, o oposto também acontece. Indivíduos que criam incessantemente pensamentos de baixo nível, pensamentos de ódio, de tormenta, de depressão, pensamentos negativos, pensamentos de baixo teor, são aqueles pensamentos cuja vibração é lenta, cujas ondas mentais são espaçadas, são longas. Isso se reflete no nosso corpo perispiritual, que ficará denso, grosseiro, pegajoso. Reflete-se no nosso duplo etérico, que ficará idem, e reflete-se também no nosso próprio corpo físico. Quantos indivíduos são possuidores de doenças psicológicas e físicas, que nada mais são do que um reflexo de uma mente desequilibrada, ao longo do tempo, ao longo das décadas, ao longo das reencarnações? Nós somos exatamente o produto daquilo que nós pensamos. E essas energias que nós geramos, elas não ficam encerradas no nosso corpo, elas se espalham ao redor de nós, formando uma camada que é a chamada aura. E André Luiz conceitua a aura como sendo a plataforma onipresente do contato nosso com outras energias, provenientes de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Então, se eu sou um indivíduo que pensa positivo e que desejo e materializo uma conduta na área do bem, a minha camada áurica é uma camada que se expande, é bela, é luminosa. E dificilmente uma energia de baixo nível vai encontrar alguma brecha nessa minha aura a fim de me influenciar. Eu crio ao meu redor uma verdadeira carapaça, um verdadeiro campo energético protetor, que vai me imunizar do contato com energias agressivas de baixo nível. O contrário também é verdadeiro. Se eu sou um indivíduo que pensa negativo, que age na área do mal, uma pessoa densamente ligada nos aspectos materiais da vida, que tenho poucos ou nenhum pensamentos de nível elevado, eu vou criar um campo energético ao meu redor de baixo nível. Esse meu ovo áurico pouco vai se afastar do meu corpo físico. Vai ter uma vibração mais densa, uma energia mais pesada, mais escura, mais pegajosa. Um campo propício para a instalação de pensamentos negativos provenientes tanto de encarnados quanto de desencarnados. E esse é o cerne que gera as futuras obsessões. É como se fosse um terreno baldio, inculto, onde as ervas daninhas têm uma capacidade muito grande de se proliferarem. Por isso que se fala que na base de todo o processo obsessivo existe uma pessoa desequilibrada. Que os obsessores, eles encontram as portas abertas, as brechas,
justamente naqueles indivíduos que detêm os seus campos energéticos, a sua mente vibrando em níveis mais baixos, em níveis mais densos. É como água e óleo. Energias de alto nível não se misturam com energias de baixo nível. As de alto, elas têm uma perfeita identidade, uma perfeita sintonia com energias de alto nível. E o contrário também é verdadeiro. Isso é lei da física, aliás. Energias de baixo nível, pensamentos grosseiros, se afinizam, se sintonizam, dão-se as mãos com pensamentos de baixo nível. Então, se eu sou um indivíduo que prejudiquei alguém no passado, e esse alguém quer me prejudicar, ele vai encontrar em mim as necessárias brechas vibratórias, a fim de lançar os seus pensamentos desequilibrados, de ódio e de tormenta. Se eu sou uma pessoa dada aos vícios e aos desequilíbrios vários, eu vou oferecer as portas abertas aos processos obsessivos, porque eu vou ser um campo energético propício. A ação de pensamentos e desejos e intenções provenientes de encarnados e desencarnados que vibram no mesmo patamar, que vibram na mesma frequência. Eles jogam o pensamento deles em nós. E a nossa mente é uma estação que emite, mas é uma estação que também recebe. E onde existe a sintonia de energias, existe o acasalamento delas. Se eu estou captando uma energia de baixo nível, uma sugestão ruim, um pensamento de ódio, e eu tenho a necessária sintonia para esse pensamento, ele vai alcançar minha casa mental. Esse pensamento intruso vai me sugerir estados mentais de baixo nível. Ódio, raiva, inveja, desalento, preguiça. Vai me sugerir condutas viciosas, vai me sugerir brigas, enfim, vai mudar o meu campo mental. E aí, cria-se um círculo vicioso, em que nós pegamos as energias negativas, em que essas energias nos induzem a práticas negativas, que baixam ainda mais o nosso campo vibratório, e que, por sua vez, permitem que essas energias se intrometam cada vez com mais facilidade. E aí, lentamente, paulatinamente, o obsessor vai ganhando o campo mental e a força de vontade da sua vítima. Chegando até, num determinado momento, em que o alvo, em que o obsediado será um dócil instrumento nas mãos dos obsessores. A gênese do processo obsessivo, a grosso modo, é essa. Não é à toa que o obsediado ele está envolvido não somente por pensamentos de baixo nível, mas por energias de baixo nível. Porque o corpo perispiritual dele vibra favoravelmente a interagir com o corpo perispiritual do obsessor. No livro Sexo e Destino, André Luiz descreve uma cena interessantíssima, em que ele vai na casa de um sujeito, esse sujeito encarnado está sentado numa poltrona, lendo um jornal. E do lado dele, dois espíritos de condição vibratória pesada. Um vira para o outro e fala o seguinte: estou com vontade de beber, de tomar uma dose de uísque. Aproxima-se esse indivíduo do encarnado que está lá absorto lendo o seu jornal, na época não tinha celular, era o jornal mesmo, né? E esse obsessor começa a coçar a garganta do indivíduo encarnado, falando o seguinte: vamos, meu caro, quero beber, quero beber, quero beber. E o homem estava lá absorto lendo o jornal, de repente, aquele pensamento intruso se faz presente no seu campo mental. E ele, sem saber, né, por que, de onde que vem esse pensamento, larga o jornal de lado, dirige-se ao barzinho da sua cozinha,
coloca lá uma dose de uísque. Nesse exato momento, o corpo perispiritual do obsessor está colado ao seu próprio corpo perispiritual. Quando ele bebe a dose do uísque, os dois sentem o prazer da bebida. E aí o obsessor se desvincula dele. O homem larga o copo, senta na poltrona e pega o jornal. O outro obsessor fala, ah não, agora é minha vez, também quero beber. E faz exatamente o mesmo processo. Ainda bem que era dois. Ainda bem que era dois. Se fosse uma dúzia, Você imagina onde que o indivíduo ia parar. bom ou pobre. Gente, é um processo obsessivo clássico, em que pensamentos intrusos invadem a nossa casa mental e nós não nos atinamos que não são nossos. E aí, o que vai acontecer? Acontece que, paulatinamente, o indivíduo se vê envolvido por pensamentos desse nível e torna-se, com o tempo, um dócil instrumento à ação dos obsessores. E isso, um exemplo. Nos demais exemplos de vícios, acontece rigorosamente a mesma coisa. Por isso que devemos ter bastante cuidado com as sugestões que vêm na nossa mente. Para isso acontecer, você tem que se estudar. Você tem que saber quais são os seus pensamentos mais comuns. Você tem que, honestamente, corajosamente, aceitar os defeitos que você tem, os vícios que você tem, os desvios de conduta e de caráter que você tem, porque todos nós temos. Se nós fôssemos bons como pensamos que somos, talvez não estaremos reencarnados aqui nesse planeta Terra, estaremos em Marte, em Saturno, em Júpiter, que são planetas superiores, com humanidades superiores. Se estamos aqui, é porque ainda precisamos melhorar, e muito, a nossa conduta. A partir do momento em que nós detectarmos qual é o nosso ponto fraco, onde nós mais erramos, onde é a nossa maior fonte de desequilíbrios, devemos ficar atentos. Porque é ali que o obsessor vai pegar. Se eu tenho um sujeito que me odeia, que quer me prejudicar de tudo quanto é modo, pode ter certeza, ele vai se apegar no meu ponto vulnerável, no meu lado fraco, e vai ali agir com o objetivo de me fazer perder na vida. O processo obsessivo, à medida que ele vai se enraizando, prejudica tremendamente a pessoa. De início, é uma perturbação mental, psicológica. Depois, o indivíduo, conforme a gente comentou semana passada, vira uma fonte, um foco pestilencial de energias de baixo nível. Isso atrapalha o seu contato com a família, com o esposo, com a mulher, com os filhos, com os demais membros do núcleo familiar. Desavenças, brigas, desrespeitos começam a acontecer. Isso atrapalha o indivíduo no seu trabalho, porque ele é um foco de energias desequilibradas. Ele vai começar, se ele é chefe, a pegar no pé de maneira desnecessária dos seus empregados. Se ele é empregado, ele vai começar a ser relaxado, preguiçoso, e também vai começar a querer prejudicar o semelhante, com o intuito de querer alguma promoção, algo desse tipo. Começa a ser um indivíduo nervoso e desequilibrado no supermercado, no jogo de futebol, num passeio no parque. Passa a ser um foco, um imã que atrai energias de baixo nível. Prejudica a sua família, o seu trabalho, a sua vida social. Prejudica a sua saúde física. Porque as nossas células são profundamente interligadas com as células do corpo espiritual. E se as células do meu corpo espiritual, elas estão totalmente envolvidas por vibrações de baixo nível, as minhas células orgânicas, elas vão se ressentir. Começam a surgir as doenças várias. Começam a surgir os processos dolorosos, que às vezes nem tem uma causa física detectável. O nosso corpo começa a ser um foco, onde a proliferação de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de fungos, se faz cada vez mais facilitada. Então, por aí,
a gente começa a pensar o alcance de um processo obsessivo, e não foi à toa que Allan Kardec definiu a obsessão como sendo um verdadeiro flagelo da nossa humanidade, uma pandemia espalhada por todo o mundo, e é considerada provação e expiação, e assim deve ser encarada por nós, provação e expiação. Sobre tudo isso que a gente comentou, alguém quer fazer alguma observação antes de nós passarmos para o lado do tratamento? Fala. Sim. Aquela parte que André Luiz vai com algo, fazer um atendimento, mas o caminho eles entendem com um bar, tipo. Aí eles, convite de aula, não, vai ser instrutivo e tal. Eles chegam no ambiente e está cheio de uma interação de pessoas encarnadas, mas uma multidão enorme de desencarnados, fazendo dos encarnados marionetes, de acordo com a vontade dos desencarnados, forçando, entre aspas, os encarnados a beberem mais, a usarem drogas e tudo mais. Por aí a gente vê o quanto que os desencarnados nos influenciam, e quanto também que eles são influenciados por nós. Porque não existe uma fronteira, um limite estabelecido entre o plano espiritual e o plano físico, não. São dois mundos que se interpenetram. Tanto que quando a gente vai ver nas obras de André Luiz, né, quando eles saem de nosso lar rumo à terra, eles descem. Eles descem mesmo, como se estivessem descendo um terreno em declive, cada vez mais denso, cada vez mais pesado, cada vez mais acidentado, e de repente descendo, eles avistam a terra ao longe, como se fosse um horizonte. Quer dizer, os planos físico e espiritual, eles estão intensamente interligados. E os desencarnados agem muito nas nossas vidas. Por isso que nós não cansamos de repetir aquela pergunta que está no livro dos Espíritos, né? Os desencarnados, né, eles agem em nós muito mais do que a gente imagina, frequentemente são eles que nos dirigem. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós não temos o hábito de olharmos para dentro de nós e verificarmos quem realmente nós somos. E quando a gente não sabe quem nós somos, os pensamentos alheios que invadem o nosso campo mental são considerados por nós como sendo nossos. E aí nos tornamos, às vezes, perfeitos marionetes de desencarnados, que vão fazer de nós, né, no caso do vício do álcool, um caneco vivo, no caso do vício do cigarro, uma piteira viva, e por aí vai. É interessante nós notarmos o quanto que existe de interação entre desencarnados e encarnados, e vice-versa. Alguma observação? Sim, Daniel. Vale observar também que nós temos na humanidade uma quantidade de aproximadamente 80% ou até mais de espíritos imperfeitos aí. Bem perfeitos sim, que também não querem nem mudar. Exato. E muitas das vezes vieram reencarnados compulsoriamente, à força. Então, talvez às vezes um processo obsessivo, na verdade, é mais uma simbiose, uma sintonia com as próprias afinidades que tinha no mundo espiritual. Exato. E aí nós temos o outro patamar, a outra porcentagem, não sei o quanto, mas uns 20% ou uns 15%, que são aqueles que estão tentando desvincular, que são aqueles que estão tentando sair dessa situação que estavam. Que aí começa na melhora, na reforma íntima, e na busca de se melhorar, aquela dificuldade de se desvincular com a sintonia que já tem. E aí nós temos esses 5% que já são espíritos que vieram aqui para nos ajudar, né? Que são aqueles que já estão numa vibração mais elevada e que sofrem pouca influência dos espíritos interiores. Perfeito, é bem por aí mesmo. Tanto que se fala que a humanidade está dividida, a grosso modo, em dois grandes grupos, né? Aqueles que estão doentes e não sabem, e aqueles que estão doentes e sabem. Aqueles que estão doentes e sabem, que procuram melhorar, talvez seja, como você disse aí, Daniel, aqueles 15%, né? Em que a ficha já caiu, poxa, eu não posso agir como eu agia antes, eu tenho que melhorar, tenho que crescer.
Mas em virtude das ligações pretéritas, é um processo complicado de melhora íntima. Porque o nosso próprio organismo perispiritual, energeticamente falando, vibratoriamente falando, ele está acostumado com as energias de mais baixo nível. Então, quando nós buscamos uma conduta mais elevada, necessariamente existe um certo choque ali de realidades. Num campo ali nós queremos melhorar, no outro campo existe toda uma bagagem pretérita, né? É uma luta complicada e é um verdadeiro sacrifício verificarmos qual é o nosso principal defeito, ou aqueles que são mais, né, os principais, e combatê-los. É bem difícil mesmo. Fala. Sim, existe a autoobsessão, sim. Na autoobsessão, o que acontece? É o próprio pensamento da pessoa desequilibrado que vai fazer com que ela se perca e se desequilibre na vida. Num processo de autoobsessão, pode ser que haja uma interferência, uma ajudinha de obsessores, de outros indivíduos, ou até não, né? E a gente pode até parar para pensar que, às vezes, normalmente o processo obsessivo pode começar por uma autoobsessão, que são pensamentos de baixo nível nosso, em que nós gostamos daquele tipo de pensamento, gostamos daquele tipo de conduta, aquilo nos desequilibra, abre as brechas necessárias para a ação do obsessor. Por isso que o Evangelho, ele, longe de ser um simples conjunto de normas místicas, é algo que diz profundo respeito ao nosso estado de saúde. E o que eu estou falando não é só saúde física, não. É principalmente a saúde espiritual. Quando Jesus ressaltava a importância do perdão, por exemplo, ele não estava se limitando a falar a respeito de uma virtude teológica ou mística, não. Ele estava falando acerca de uma conduta que é garantia de nos evitar tormentos futuros. E é uma garantia de nos conduzir a um estado de saúde espiritual e, consequentemente, orgânica, maior ainda. O Evangelho é fantástico como motivo do nosso crescimento espiritual, né? Tanto que aí a gente já entra na parte de tratamento. Dizem que no processo obsessivo, os próprios benfeitores espirituais ressaltam bem isso daí, boa parcela do tratamento compete ao obsediado. Porque ele é a fonte do desequilíbrio. E é ele que atrai o processo obsessivo. Portanto, o trabalho mais árduo, o trabalho principal, compete ao obsediado, a, entre aspas, vítima. Tanto que quando vem uma pessoa vítima de perseguição obsessiva aqui, a ação daqueles que fazem o atendimento fraterno é justamente fazer com que o indivíduo enxergue que o tratamento principal depende dele. Que o tratamento exterior, que a casa espírita faz, ajuda muito. Mas se o indivíduo ele não se ajudar, pouco progresso pode acontecer. A primeira coisa que o obsediado tem que fazer é se conscientizar da necessidade que ele tem de ser ajudado. Esse é o primeiro ponto. Se ele não quiser ser ajudado, pouca coisa pode ser feita. Aí a gente entra no campo da fascinação. Lembra que a gente comentou a fascinação na semana passada? Que na fascinação nós temos o obsessor, que ilude a mente da vítima. E a vítima começa a tomar uma conduta totalmente bizarra, que todo mundo está vendo que está acontecendo alguma coisa errada, mas que ela considera sublime e elevada. E se você falar para essa pessoa assim, olha, pensa bem, olha o que você está fazendo, o que você está falando, ela não vai considerar que ela está em erro. Ela acha que tudo aquilo que ela faz é acertado. Então essa é a fascinação. Kardec fala que é infinitamente mais rebelde a fascinação do que a mais violenta subjugação. Por quê? Porque a pessoa não se vê doente. No caso de obsessão simples, a pessoa busca alívio. No caso de uma subjugação, idem. Agora, no caso de uma fascinação, não. Então, como primeiro passo é a pessoa se reconhecer doente e reconhecer que ela precisa de ajuda, no caso da fascinação é muito complicado. Kardec nos orienta aqui no Livro dos Médiuns. O que deve ser feito? Esforço no intuito de fazer com que o fascinado
fique um obsediado simples. Coisa complicada de acontecer. Muito difícil. Kardec mesmo fala isso. E se depois de muito tentar nada acontecer, deixar a pessoa. Nossa, mas isso aí é uma falta de caridade. Não. A pessoa precisa passar por momentos, talvez, de tormento e de dificuldade, a fim de que talvez através da dor, ela desperte para a realidade da sua própria necessidade de mudança. Então esse, pessoal, é o primeiro ponto. Se reconhecer como necessitado e buscar auxílio. O segundo ponto, a pessoa também se conscientizar que boa parcela do tratamento depende dela. E que se existe um processo obsessivo, é porque existe ali algo nela, no comportamento dela, na conduta dela, que precisa ser mudado. Que precisa ser aperfeiçoado. E aí, a pessoa passa, e tem que passar, por uma necessária reforma íntima premente. Porque é essa reforma íntima que vai assegurar uma mudança no seu teor vibratório. Mudar o seu pensamento. Ver quais são as suas companhias mais comuns. Escolher as boas companhias. Quais são os seus hábitos comuns do seu dia a dia? Ler um bom livro, assistir um bom filme, conversar com pessoas boas, combater os vícios que porventura tenha. Enfim, a pessoa tem que lentamente sair de um estado inferior para um estado vibratório superior. Porque conforme a gente viu no mecanismo da obsessão, o que acontece ali é uma sintonia energética. E quando o indivíduo se conscientiza da sua necessidade de mudança íntima como pessoa, lentamente ela vai saindo do círculo de vibrações do obsessor. É uma coisa automática. É uma lei da física, aliás, em que as ondas que são diferentes, elas não se sintonizam. É fácil isso? Óbvio que não. Complicado. Porque é você lutando contra você mesmo. É você lutando contra as suas más tendências que talvez você acalente desde muitos séculos atrás, mas que agora está fazendo mal para ti. E a dor vem nos impulsionando, nos mostrando, muda, porque senão ela vou continuar. É o que a dor nos fala. E o processo de obsessão é um processo de provação, e principalmente de expiação. Por isso que se fala no tratamento da obsessão, venha ao centro, assista às palestras, acompanhe os estudos, leia os bons livros. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós agora que estamos aqui encarnados e os nossos desencarnados que estão vendo aqui, o que nós estamos fazendo é um verdadeiro processo de terapia desobsessiva. Estamos nos prevenindo de obsessões e estamos tratando as obsessões que nós, porventura, tenhamos. Não vamos cair naquela ideia irreal de que vamos ao centro porque nós somos bons e precisamos ajudar os outros. Não, nós estamos vindo ao centro porque nós precisamos de ajuda. Porque nós somos seres necessitados de auxílio. Ao mesmo tempo em que nós estendemos as mãos aos outros, estamos também em processo de terapia espiritual. Se a gente vem ao centro com a ideia de que somos missionários para ajudar o próximo, esquece. Você já está em processo obsessivo, de fascinação. Porque os verdadeiros missionários nem sabem que são, e nem se autodenominam assim. Se você acha que você é um missionário da luz, tal, você veio para poder ajudar, você veio primeiramente para se auxiliar. E ao mesmo tempo que você está se esforçando para melhorar, você vai ajudando os outros, o que ajuda no seu processo de melhoria íntima. Então o que a gente está fazendo agora é terapia desobsessiva, nesse momento. E às vezes nós estamos atraindo para o centro os nossos obsessores. Alguns deles são até permitidos a entrada deles, eles nos acompanham aqui, e eles ouvem aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está comentando. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, né? Nem se enquadra no processo de obsessão, mas foi muito interessante.
Eu estava indo para uma reunião mediúnica, que acontecia na casa da minha avó, uma quinta-feira. Saí de casa a pé, né? Muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Aí passei em frente de um bar. E eu pensei assim de maneira até meio gaiata, né? Podia algum desses espíritos aqui me acompanhar para a reunião. Pensei, não falei nada, pensei. E fui para a reunião mediúnica, né? Sentei lá, a reunião começou, papapá. Uma tia minha, médio vidente, falou o seguinte, me chama de Dedéu. Dedéu, você não está sentindo nada, não? E não, tia, nada. É que tem um espírito debruçado em você, assim, ó. Eu estivesse ligado a você, debruçado, assim. Eu pensei comigo, eu fui fazer um convite, olha só o que eu trouxe, né? Então, quando a gente vai em algo bom, às vezes, aqueles que nos obsediam, que querem nos acompanham. E quando eles percebem que estamos fazendo um esforço de melhorar, eles também podem se sentir tocados nisso daí. O Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nos Bastidores da Obsessão, nos fala isso. Que quando o obsessor percebe que a sua vítima está mudando de patamar vibratório, está esforçando para melhorar, para ser uma boa pessoa, dificilmente ele não se sente afetado por isso. Poucos são os casos dos obsessores que permanecem ali, com aquele pensamento de ódio, de vingança. Na maioria dos casos, quando ele percebe a vítima melhorando, por um processo até de repercussão vibratória, quem sabe, porque os dois estão ligados, ele começa a perceber que a luta dele é em glória, e que ele precisa também melhorar e crescer. Então, quando nós melhoramos espiritualmente, estamos também fazendo um processo de atendimento fraterno ao nosso próprio obsessor. A importância da mudança do pensamento, a importância de verificar aonde que a gente está errando, né, para poder combater aquilo ali. E não vai acontecer da noite do dia, pessoal, não vai acontecer, né? Muitos ficam em desalento, mas eu estou tentando, tal, está difícil. Às vezes começou a tentar semana passada, e não é assim. É um negócio que você vai arrastar por meses, por anos até. Porque a obsessão é um processo que se instala, na maioria dos casos, vagarosamente. E o tratamento da obsessão dificilmente é assim, ó. Dificilmente o obsediado sara de uma hora para outra. Aliás, se o obsediado sarar de uma hora para outra, você fica até com o pé atrás. Porque pode ser que o obsessor ardilosamente se afastou só para a sua vítima se sentir bem e ela fugir do centro. Então, qualquer tipo de melhora súbita fica com o pé atrás. Na maioria dos casos, o processo é lento e demora um tempo. Quanto tempo, Daniel? Não sei. Depende muito da força de vontade da pessoa. O que o centro pode colaborar? Isso daqui, conforme a gente acabou de falar, o estudo, a palestra. O passe ajuda muito, porque como o obsessor joga energias negativas no obsediado, o obsediado está envolto por um manto pesado, escuro. Quando ele vem aqui e toma o passe, é como se ele estivesse tomando um banho. E ele se desvincula daquela energia lamacenta, pesada. Não é não? Quando a gente toma passe, a gente não sai daqui mais leve? Se a gente está mais leve, é porque a gente entrou pesado. Não é assim? Nos desvinculamos de energias agressivas, talvez acumuladas por nós mesmos. Com certeza acumuladas por nós mesmos. Mas também com uma pitada de energia exterior. O passe é um tratamento. Ajuda muito. A prece. Kardec nos fala que em todo o processo obsessivo, a prece é um vigoroso auxiliar. Mas é a prece sentida. É a prece que vem do coração. Não é aquele balbuciar mecânico de palavras em que você fala e a tua mente está ligada em outra coisa. Não. É quando a gente coloca o sentimento e o pensamento em cada palavra que nós estamos pronunciando. Essa é a prece. As reuniões de desobsessão ajudam muito, porque numa reunião de desobsessão, você vai conversar com o obsessor, não a vítima, não o obsediado, mas o pessoal do grupo mediúnico. Por ali se faz uma verdadeira terapia, porque você vai saber daquele obsessor quais os motivos da obsessão. E você vai mostrar para ele por que a tarefa dele é em glória, porque ele não vai se sentir melhor
sendo obsessor. Ele não vai se sentir melhor se vingando. Ele não vai se sentir melhor prejudicando, perseguindo, caluniando. Muito pelo contrário, ele está produzindo lama e ele está sendo sujo com essa lama. Ali você atua no próprio obsessor. Então, onde que o centro espírita pode ajudar? Nesses pontos todos. Então, ele dá o necessário suporte para que o obsediado possa ter forças para ele escapar do processo obsessivo. E quanto mais profundo o processo obsessivo, mais o obsediado vai precisar do auxílio de terceiros. No caso de uma subjugação, por exemplo, em que a força de vontade do obsessor é maior que a força de vontade da sua vítima. Em que ele domina a sua vítima como um marionete. A pessoa não tem forças. Então ele vai ter necessidade das forças alheias. Pelo menos no início. A fim de que ele possa, com o tempo, gerar as suas próprias energias equilibradas para se desfazer do obsessor. E quem sabe, reatar uma velha amizade que foi perdida no tempo, por culpa, muitas das vezes, da nossa própria conduta desvairada. Sobre o tratamento da obsessão, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma observação? Certinho, pessoal? Com isso a gente encerra a questão da obsessão. E semana que vem nós vamos fazer o nosso último estudo das sextas-feiras. Depois nós vamos dar uma pausa, vamos retornar só em janeiro. Acho que 24 de janeiro, se não me engano. Né? Se bem que em janeiro, nas 3 primeiras semanas de janeiro, continuará aqui na sexta-feira, só que virão palestrantes, a fim de discorrerem a respeito de determinado tipo de tema. Então, janeiro já abre aqui, né? Mas não vai ser o nosso estudo. Vai vir um palestrante da casa mesmo, para fazer algum tipo de palestra. E nós retornamos em janeiro. Mas na semana que vem, nós vamos deixar de lado um pouquinho o estudo do Livro dos Médiuns e vamos falar a respeito de Natal. Já que vamos estar aí nas vésperas do Natal, vamos falar a respeito do Natal. Quem foi Jesus? O que é Jesus sob o ponto de vista da doutrina espírita? Os símbolos do Natal, de onde vieram os símbolos do Natal? Papai Noel, a árvore, o hábito de dar presentes. De onde que veio tudo isso daí? O que isso se relaciona com o Natal? Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Jesus realmente nasceu em Belém? Maria, mãe de Jesus, teve mais filhos? Jesus teve irmãos? Enfim, nós vamos falar alguns aspectos da vida de Jesus para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos acertada de quem foi esse ser que há 2 milênios profundamente mudou a face desse planeta. Ok, pessoal? Semana que vem a gente conversa mais.